Oi, oi! Meu nome é Mariana e bem-vinda à segunda ilustra da segunda rodada de dicas nas artes dos inscritos. E a ilustra da vez é o Pecado da Gula, da Yu. Se você acompanha o canal, deve achar que já ouviu falar esse nome aqui. Pois é, eu desenhei um OC da Yu exatamente há uns vídeos atrás. E estamos aqui com mais uma personagem incrível para conhecer. Bora lá? Essa personagem é o Pecado da Gula, mas uma gula um pouco diferenciada. Ela tem uma fome insaciável por amor, tanto que ela sempre acaba levando de arrasta os seus parceiros. É assim que ela acredita que consegue ter um pedaço do amor deles dentro dela. Quando eu li isso, eu fiquei de boca aberta. Que genial! Já nem preciso falar o quanto amei essa premissa dela, né? Mas bora agora focar nos pontos de análise. Os pontos que a Yu levantou foi que não conseguiu desenhar a água da cachoeira caindo em cima dela, que ficou perdida na escolha das cores por causa do vermelho que se repetiu muito, e eu lembro de um comentário sobre luz e sombra também. Então esses serão os pontos que vamos ajustar. Mas como sempre, também vou mexer um pouco na estrutura em geral. Como a ilustra atual é bem vermelha, vou usar a cor azul para tirar o formato do corpo. Esse seria o formato atual. A sensação é que o corpo está muito fechado, e a mão do lado direito poderia estar bem mais próxima da boca. Então mudei o ângulo do braço para o dedo dela ficar bem em cima dos lábios mesmo. E como uma personagem sedutora, eu achei interessante colocar uma cintura mais aparente aqui no corpo. Como o antebraço dela está mais para frente, eu vou mudar o ângulo da parte do ombro para o cotovelo, o que vai mudar o ângulo da fita da roupa dela. E claro, junto vamos mudar o antebraço de posição para a posição planejada. E como tinha dito, o corpo dela está bem fechado. Então, para dar uma pequena abertura, eu vou colocar o braço do lado esquerdo dela para fora. Só isso já vai dar uma diferença bem grande. Uma coisa que tinha me incomodado na versão original da fita do ombro, além do ângulo, foi como o tecido estava apertando o braço dela. O certo é o tecido estar por cima, então a não ser que ele seja um elástico, seria difícil dele apertar o braço dessa forma. E claro, como o braço está levantado para frente, a fita estaria em um ângulo que é como se você estivesse olhando ele de baixo. Já que já criamos a pose do corpo dela, vamos preencher o que está faltando. E como tinha dito, se quero desenhar uma personagem sensual, vamos desenhar um pouco a mais a parte de baixo também. Depois eu vi que no planejamento da ilustra, a Yu tinha desenhado uma boa parte da cintura abaixo, mas infelizmente no resultado final acabou ficando escondida. O caminho estava certo, então se for desenhar a gula novamente, eu diria para manter a cintura dela à vista. Feito até aqui, vamos para a cor. A Yu disse que ficou um pouco confusa com a questão da cor, porque a tela ficou muito vermelha. Mas sinceramente eu não acho que a roupa dela deveria ser mudada a cor. Eu só mudaria dessa forma aqui, que é colocar uma cor mais clara na parte iluminada. Se o visual tem uma cor só, você tem que mostrar ele com luz e sombra. E eu diria também sobre mudar só um pouco o tom de algumas partes, tipo a luva que eu estou fazendo agora com uma cor um pouco mais saturada. Aliás, vamos ajustar o ponto principal do desafio, que são as mãos? Usando a caneta azul, vamos tirar o formato e vamos ajustar essa mão. O dedo indicador está muito fino comparado aos outros dedos. Fazer a ponta fina não é o problema, mas temos que manter o mínimo de volume para quem ver ser convencido que aquilo é um dedo mesmo. E isso vale para todos os dedos. Na versão original, parece que os dedos estão fazendo um círculo. Mas os dedos têm a parte mais reta, mais a dobra. Então eu ajustei para ficar bem nítido as partes retas deles. Se você tem dúvidas sobre como fazer o formato dos dedos,
Eu recomendo você ver o vídeo de como desenhar mãos. Eu expliquei todo o formato e como a mão se dobra em geral. Tenho certeza que vai te ajudar a melhorar um pouco nas mãos. E claro, não vamos esquecer de fazer a sombra para esse antebraço ficar bem natural. E vamos para o próximo braço. Aqui é a mesma coisa. Tirei o formato com a linha azul e essa mão estava bem mais estruturada. Mas como temos que mudar a cor da luva, vou fazer aqui o formato dele com a luz e sombra, seguindo as dobras dos dedos certinho. E por fim, já que tem bastante iluminação nessas luvas, por que não iluminar mais a roupa dela também? Como disse, se está muito escuro, vamos colocar uma iluminação para dar uma diferenciada na cor vermelha, que tá mais bravinho no caso, né? E eu amo essa cor, então não vou mudar. Enfim, feito o corpo, vamos para o ponto mais importante do personagem, o rosto. Uma coisa que eu senti que estava incomodando no rosto dessa personagem era o formato do cabelo. Apesar dela estar meio virada, parecia que estava sobrando cabelo demais pro lado que deveria estar escondido atrás do rosto dela. Então vou recortar essa parte. E junto, vou também ajustar o cabelo de trás que deveria estar escorrendo apenas para um lado. Tomem cuidado, se o seu personagem está virado, tem algumas partes que devem ficar mais escondidos para ficar natural. Fazendo isso, vamos para a parte que eu estava mais ansiosa para mexer. Olhando o rosto dela, eu sentia que ao mesmo tempo que ele estava um pouco grande, ele parecia ainda proporcional ao corpo. Eu até pensei em cortar o queixo, mas parecia que só isso não resolveria a questão. Então eu pensei o que poderia estar incomodando tanto e descobri que os elementos do rosto estavam pequenos e fracos. Quando eu falo fraco, eu digo que ficou com linhas muito delicadas, quase que sumindo. E para uma personagem que é alguém tão forte de presença como essa Gula, não faz sentido ser tão delicado. Então vamos ajustar. Eu trouxe a boca dela um pouco para baixo, aumentei o tamanho do nariz e a parte do queixo eu levantei só um pouquinho. E agora vamos fazer os elementos ficarem mais fortes. Começando pela boca. Primeiro que temos que ter um sorriso sedutor. E eu gostei que ela tem dentes afiados, então vamos manter isso. Claro que também não esqueci o batom vermelho e essa gotinha vermelha saindo da boca dela. Vamos dar mais força na linha do nariz e nos olhos. Eu ajustei a pupila dela para parecer que ela está olhando para cá. E cílios, vamos colocar cílios nela porque os cílios são a maquiagem dos olhos. São eles que chamam a atenção para você olhar para os olhos dos personagens. Olha como ela ficou muito mais viva na cena. Rosto é vida, então não deixe de dar vida para os seus personagens. Agora que praticamente temos a personagem pronta, vamos para o cenário. Olhando a cena, eu não sei se você sentiu, mas parece que ela está afundada, tipo em uma almofada. Mas sendo água, ela não deve dar essa sensação. A água deve passar por ela, mas em volta, não afundando ela. Então vou ajustar essa parte. O segredo é simples, você tem que fazer a água dar volta sobre o corpo dela. Talvez nessa ilustra fique difícil de entender, mas por exemplo, se tiver uma caixa dentro da água, ela vai ficar assim. E se tiver uma árvore, a água vai se comportar assim. Ela não vai afundar, mas sim dar a volta naquele formato. E falando sobre cor, já que ela está muito no tom vermelho e vinho, eu achei que seria interessante trazer uma cor mais fria na parede de pedra. Assim você dá o contraste entre o vermelho e o cenário de trás. Aliás, achei genial a ideia da Yu de colocar alguns crânios das vítimas da Gula aqui atrás. Com certeza dá um clima bem mais de terror.
Pena que eu não acertei deixar essa parte aqui, até porque agora vamos trabalhar no que a Yu teve dificuldade de fazer. A água caindo sobre a gula. Pra ser sincera, eu acho que eu nunca fiz também uma água de cachoeira caindo. Então vai ser um desafio que vou fazer aqui junto com você. Primeiro, vamos fazer esses filetes de água caindo sobre ela e toda a cena. Não importa a cor agora, mas sim o formato. Eu estou pensando em usar ela de uma forma que ainda fique transparecendo a parte de trás. Mas antes de fazer esse modelo, vamos dar iluminação na água. A ideia é mostrar que a água é translúcida, mas como ela está caindo de monte aqui, vai ter algumas partes mais escuras. Vamos fazer a água cair sobre a personagem também. Olhando assim, você fica pensando, meu, que coisa mais feia. Mas calma, vamos confiar no processo. Muitas das vezes, essa parte é normal ficar feio. Mas depois que fica pronto, você até se surpreende. Então confia. Fazendo essa parte, eu achei que a gula está muito clara nessa cena. Poderíamos fazer a cena ficar, digamos assim, um pouco mais macabra? Então bora colocar ela sobre uma iluminação mais forte. Colocando essa cor azulada, podemos apagar onde a luz está batendo e deixar o resto mais escuro, dando a sensação de caverna. Esse tipo de sombra é muito boa para cenas mais misteriosas. E no caso dessa, para dar um clima de terror também. Depois vamos fazer algumas águas que estão respingando. E não podemos esquecer de colocar o reflexo dela na água de baixo também. Uma coisa que a Yu não deixou faltar na ilustração original. Muito bom! Vou ajustar a água escorrendo no rosto da gula também. E agora é só colocar um filtro de movimento nessa água aqui. E esse é o resultado final. Eu achei que conseguimos trazer um clima um pouco mais macabro. Mas o que achou? Me diz aqui nos comentários. Ainda acho que poderíamos manter os crânios ali atrás também. Com certeza daria muito mais clima. Espero que tenha curtido essas dicas. E se você quer conhecer outro personagem da Yu, vou deixar o vídeo aqui onde eu desenhei o OC dela no meu estilo, para você conhecer. E claro, se perdeu as outras edições de dicas nas ilustras dos inscritos, bora assistir eles também. Com certeza algumas dessas dicas podem te ajudar. Então assista e roube todas as dicas úteis para a sua ilustra. Mas claro, não adianta só assistir e não aplicar. Então, bora desenhar!